Olá, eu sou a Joyce Antunes e eu fico muito feliz em saber que você se interessou por esse treinamento. E eu espero do fundo do meu coração que esse curso venha te ajudar bastante e você venha extrair o máximo de conteúdo e conhecimento possível. Desenvolvi esse curso juntamente com a minha equipe, com muito carinho e dedicação. A ideia desse projeto partiu com o intuito de poder ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, tanto aquelas que querem entrar na área da beleza, mas não têm condições ou não sabem nem por onde, quanto aquelas que já estão, mas precisam melhorar a sua renda. Esse é um procedimento com bastante demanda e bastante reincidência de retorno das clientes, pois afinal, quem é a mulher que não quer e está sempre com um belo design nas suas sobrancelhas? Espero que você goste do curso e apesar de ser gratuito, não significa que não é completo. Pelo contrário, eu mantive todo o conteúdo do curso presencial, então você não irá perder em nada com relação ao conteúdo fazendo esse curso em comparação com o presencial que é cobrado. A única diferença é que não estaremos no mesmo ambiente e espaço físico. Não poderei te abraçar e nem confraternizarmos juntas após o término do curso. Mas fica aqui um grande abraço, um grande beijo e um desejo de muito sucesso e aproveitamento desse curso. E quem sabe, mais pra frente, você não possa também participar de um curso presencial meu. Essa foi a grande razão para eu elaborar esse curso, completo e gratuito, pois quero ajudar outras pessoas a melhorar de vida, assim como eu. Seja para quem não é da área da beleza e quer entrar, seja para quem já é e está à procura de algo mais, um aprendizado a mais para somar em sua carreira e sua renda. Antes da gente começar o curso, vou te passar algumas dicas de como tirar melhor proveito do conteúdo. E isso é super importante. O curso é dividido em duas partes, que são 100% liberadas nesse vídeo. Ou seja, já está tudo aqui na sequência. Porém, eu irei começar com a teoria, que é super importante. Afinal, imagina um profissional sacar tudo na prática, fazer um excelente trabalho na hora que o cliente faz uma pergunta, ele não tem resposta, não sabe argumentar. Sabe fazer, mas não sabe a menor ideia o porquê. Na realidade, não importa apenas que você saiba fazer, você precisa entender teoria para provar e passar segurança de fato do que sabe fazer. Então, já aproveitando a explicação na qual você deve dar muita importância à teoria e deve prestar bastante atenção no conteúdo explicado, já baixa também a apostila que está logo aqui embaixo, que nela contém todo o conteúdo que irei abordar. Dessa forma, você poderá ler e reler tudo para assimilar o máximo conteúdo e ter segurança ao conversar com os seus clientes. Já na parte prática, irei abordar os 5 passos para você executar o mais perfeito e simétrico design de sobrancelhas, utilizando de uma incrível técnica onde você praticamente não irá precisar de instrumentos de medidas, pois afinal, os pontos para a simetria serão encontrados no rosto da cliente. Assim sendo, cada uma terá o seu exclusivo design, respeitando a diferença de cada uma. Isso é o que torna essa técnica incrível. Agora, para deixar você um pouco mais tranquila, não ache que irá aprender todo o conteúdo teórico e todo o conteúdo prático de uma só vez. E é por essa razão que tem um material de apoio e esse vídeo estará disponível por um bom tempo para você poder ver e rever outras vezes. Agora, quanto aos 5 passos que irá ver na prática, não precisa tentar decorar de uma vez só. Eu mesma, quando aprendi, não decorei. Ficava com uma colinha ali só olhando disfarçadamente, enquanto ia fazendo na minha cliente cada passo. Até que depois de fazer alguns, eu consequentemente decorei. Então, para te ajudar um pouco mais, eu disponibilizei aqui embaixo do vídeo um outro arquivo de ajuda que você irá baixar e usar em seu telefone celular. Esse arquivo nada mais é do que os 5 passos organizados um a um em sequência. Dessa maneira, você poderá ir olhando um a um e fazendo em sua cliente. Ela não vai nem perceber. Daí, com o tempo e depois de praticar bastante, você irá decorar e poder fazer tranquilamente. Enfim, eu precisava fazer essa breve explicação de tudo para que você possa ficar mais tranquila, porque de fato não é fácil. Porém, com calma e prática, você irá aprender tudo rapidinho. E então, bora começar?
Olá pessoal, então vamos para o curso de design de sobrancelhas com mapeamento facial, parte teórica. Agora nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia do pelo. O que é isso? Os pelos são de formações córneas. Temos a epiderme, eles são filiformes e flexíveis. O que significa isso? Epiderme é a parte externa do pelo e filiformes quer dizer fios. Flexíveis é que eles se movimentam com facilidade, tá? Que recobrem toda a superfície do corpo, com exceção de algumas partes, como por exemplo a parte das mãos, a nossa boca, a planta dos pés, os mamilos, que é onde não cresce os pelos, tá? Temos essas exceções. Eles possuem uma função protetora e termorreguladora. Os pelos são mais desenvolvidos em algumas regiões, como por exemplo a sobrancelha, a barba em casos de homens, né? Nos braços, nas pernas, tá bom? Então nessas partes eles crescem com mais facilidade. A sua espessura é a mais variável possível. Geralmente, na parte da sobrancelha e na barba, em casos de homem, né? O pelo consegue chegar até 0,30 milímetros, tá bom? Geralmente nessas partes, ok? Os pelos, de modo especial, cabelos, tá? Cabelo da cabeça, possui algumas cores variáveis. Como o preto, o louro, o ruivo e os branquinhos também, tá bom? Vamos falar sobre a estrutura do pelo também. Em cada pelo se distingue duas partes, a parte externa, aparente, e a parte interna, tá? A parte externa a gente chama de talo ou haste, é a parte que a gente vê, ok? E a parte interna que se insere até a derme, e a gente dá o nome de raiz, ok? Temos algumas etapas de evolução do pelo. As fases, né, de crescimento do pelo. Temos a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. Na fase anágena é a fase ativa do crescimento do pelo. A fase catágena é quando o pelo começa a se degenerar, ele começa a se enfraquecer. Que aí a gente parte para a fase telógena, que é quando o pelo cai, a parte da queda do cabelo. Aí para onde volta? Para a fase anágena e vamos para a fase catágena e a fase telógena e fica nesse ciclo, tá bom? Vamos ver um pouquinho também de visagismo. O legal do mapeamento facial é que nós conseguimos pegar todos os pontos do rosto da nossa cliente e conseguimos fazer uma sobrancelha específica para aquele rosto, ok? Você já acordou com um semblante um pouco triste, mas você não está triste? Isso pode ser por conta da sua sobrancelha. O design da sua sobrancelha pode estar um pouco caído, tá? E não tá ideal para o seu rosto. Geralmente, chegam algumas clientes para fazer o design de sobrancelha para mim e me reclamam desse fato. E eu falo para ela que é o design da sobrancelha. E quando a gente faz o design, fica tudo ótimo, tá? Com mapeamento facial, que é o que nós vamos ver agora, tá? A gente consegue fazer perfeitamente essa parte do visagismo, pegando todos os pontos do rosto da nossa cliente. É muito importante medir corretamente a sobrancelha da nossa cliente. E esse é o primeiro passo, é o mais importante que eu posso dizer, tá? E com uma linha, que é o instrumento que a gente vai usar, vamos medir pequenas distâncias, pequenos pontos, tá? Pra gente conseguir fazer o visagismo, foi o que eu falei mais lá atrás, tá? O segredo é deixar a sobrancelha da nossa cliente o mais natural possível, sem fugir muito do padrão dela, tá? Sem querer arquear muito, ou afinar muito, ou engrossar até a sobrancelha da nossa cliente. O ideal e importante, o segredo é deixar o mais natural possível, ok? Pegando todos os pontos dela. A média das sobrancelhas, elas variam de 4,5 centímetros, 5,5 centímetros, pode ser até um pouquinho maior
ou um pouquinho menor, tá? De acordo com o rosto da nossa cliente. Mas a média é essa mesmo, tá? De 4,5 centímetros a 5,5 centímetros, tá bom? O importante nesse processo é avaliar os 3 pontos principais. Quais são os 3 pontos mais principais da sobrancelha da nossa cliente? O início, o meio e o fim, tá ok? Então, nós vamos avaliar esses 3 pontos. O corpo da sobrancelha da nossa cliente está entre o início e o ponto alto. É o corpo da sobrancelha da nossa cliente, tá? O resto é a asinha, a cauda da sobrancelha. Então, do início até o ponto alto é o corpo da sobrancelha. Do ponto alto até o final é a asinha da sobrancelha, é a cauda, tá bom? Da sobrancelha da nossa cliente. Agora eu vou dar algumas pequenas dicas para vocês sobre alguns tipos de rosto, tá? Para um rosto de formato quadrado, o ideal é que a sobrancelha seja levemente arredondada ou arqueada, tá? Para um rosto de formato redondo, o ideal é que a sobrancelha seja um pouco mais arqueada, não fugindo muito do desenho da sobrancelha da nossa cliente. Mas para um rosto redondo é bom que você arqueie um pouco mais a sobrancelha da sua cliente, tá? Para um rosto de formato triangular, o ideal é que a sobrancelha seja mais reta, tá? Para conferir delicadeza. E sem muitas marcas, tá? Sem elevar muito. Deixar ela um pouco mais reta, sem elevar, arquear muito, como para um rosto redondo. Para um rosto de formato retangular ou longo, as sobrancelhas mais retas com pontas mais curvadinhas é o que fica mais legal, tá bom? São as pequenas dicas para vocês, quando a sua cliente chegar, para você avaliar o rostinho dela e você ver. É bom você anotar essa parte e ficar como colinha, depois a gente grava, depois a gente consegue gravar, tá bom? Então você anota essa parte e quando sua cliente chegar, você veja, né, qual o formato do rosto da sua cliente, se é redondo, se é quadrado, se é triangular, e você tenta deixar o mais próximo possível dessas diquinhas que vai dar bom, tá? Temos alguns tipos de olhos, tá? Temos olhos caídos, olhos juntos, asiáticos e separados. E nós vamos falar um pouquinho de cada um, bem rapidinho. Para uns olhos caídos, eles pedem as sobrancelhas altas, porque dá uma impressão de clarão nessa parte aqui. Então, se você limpa essa parte aqui, se você eleva a sobrancelha da sua cliente, você tira aquela impressão do olho caído. Então, o ideal é limpar mais essa parte aqui, né? De dentro da pálpebra e arquear um pouquinho para você dar uma impressão de que você abriu o olho da sua cliente, tá? Para olhos juntos, o ideal é você limpar essa parte aqui do meio da sua cliente. E se você conseguir, dar uma afastada ligeira aqui, ó, da abinha do nariz, se você conseguir, dar uma afastadinha, você vai conseguir abrir o olho da sua cliente nessa parte do meio, ok? Para os olhos asiáticos, é bem parecido com os olhos caídos. O ideal é que você limpe essa parte aqui da pálpebra, que vai dar uma impressão de clarão também. Vai dar uma impressão de que você abriu o olho da sua cliente. Porque asiático tem o olho puxadinho, então fica puxadinho mesmo, né? Então, se você limpa essa parte aqui debaixo da pálpebra da sua cliente, você dá essa impressão de que você abriu o olho dela. Para olhos separados, já é o contrário de olhos juntos. O ideal é você não tirar muito aqui do centro da sobrancelha da sua cliente. Vamos limpar, sim, o centro, mas bem delicado, tá? Para você não afastar ainda mais esse olhar. Para olhos grandes, a regra é manter o desenho natural mesmo, sem nunca deixá-lo fino. Tá? Você pode até dar uma arqueada leve, tá bom? Mas o ideal é deixar ele o natural. Limpar, fazer aquela limpezinha normal e não deixar a sobrancelha fina, porque dá a aparência de que você abre ainda mais o olhar da sua cliente. Se você deixa a sobrancelha um pouquinho mais grossa, fica mais simétrico o olho com a sobrancelha, ok? Para olhos pequenos,
Importante limpar a parte de baixo da sobrancelha. Vamos voltar lá nos olhos caidinhos, tá bom? Para olhos pequenos, a gente limpa bastante essa parte aqui da pálpebra da nossa cliente, sem deixar a sobrancelha muito grossa, ok? Em sobrancelha masculina, o ideal é só fazer a limpeza mesmo, tá? A não ser que o seu cliente peça para fazer o design bem perfeito e tudo mais. Se ele não pedir isso, o ideal é você fazer a limpeza, somente a limpezinha, tá bom? Para sobrancelhas masculinas. Vamos falar um pouco agora sobre biossegurança e higiene, tá? É necessário ter muito cuidado com relação à higienização dos materiais, tá? É legal você usar luvas, máscaras, toucas descartáveis. Isso é muito importante, tá? É legal também você ter várias pinças e de cliente para cliente você ir trocando as pinças e fazer a esterilização, tá bom? Para você não ter que usar a mesma pinça em várias clientes. Faz a higienização, passa um alquinho, coloca no esterilizador se você tiver, tá bom? É muito importante essa parte. Vamos falar agora sobre alguns erros, entre outros, porém vamos falar dos mais comuns. Vamos falar de arquear mais, afinar muito, vamos falar sobre simetria, encurtar e afinar de repente. Sobre arquear demais a sobrancelha, vamos falar um pouquinho. Nem todo mundo fica bem com um olhar misterioso, tá? Aquela sobrancelha super arqueada, nem todo mundo fica legal. Então o ideal é deixar o mais natural possível, foi o que eu falei um pouquinho mais lá atrás, tá? Vamos deixar a sobrancelha da cliente arqueada? Sim, mas de acordo com o que o rosto dela pede, tá? Afinar muito a sobrancelha da cliente. O ideal é você deixar ela um pouquinho mais grossa, tá? Tem aquelas clientes que gostam da sobrancelha mais fina, mas com a linha você consegue deixar a sobrancelha da sua cliente com um desenho perfeito para ela. E afinar muito já não é mais legal, nós já não estamos mais nessa era de sobrancelha fina, tá? O ideal agora é você deixar ela um pouquinho mais grossa, não grossona demais, porém um pouquinho mais grossa, tá? Não afina demais a sobrancelha da sua cliente, porque não vai ficar legal, tá? A simetria, vamos falar um pouco sobre simetria. Um lado do nosso rosto é diferente do outro. Vamos deixar a sobrancelha simétrica? Sim. Porém, como um lado é diferente do outro, isso é para todo mundo, tá? Como um lado é diferente do outro, do nosso rosto, pode ser que você note que uma sobrancelha ficou um pouquinho mais alta do que a outra. Isso é normal. Talvez você fique pensando, eu faço design e a sobrancelha das clientes sempre fica uma mais alta que a outra. Isso é normal, vai acontecer com todo mundo. Eu tenho uma sobrancelha mais alta que a outra, porque o nosso rosto é diferente, tá? Só que a gente consegue deixar ela um pouco mais simétrica com a linha. Mas mesmo assim, ela vai ficar um pouco mais alta que a outra. Em algumas clientes, a gente consegue notar isso com mais facilidade. Em outras, fica um pouco mais camuflado, porém, uma é mais alta que a outra, ok? Então, não tenta afinar demais uma ou engrossar demais a outra para você colocar numa linha reta, porque não vai ficar. Uma vai ficar mais grossa, a outra vai ficar mais fina, tá bom? Uma você vai arquear demais, a outra você vai arquear de menos, tá bom? Então não tem como deixar ela na mesma linha certinha. Sempre vai ter essa elevaçãozinha de um lado da sua cliente. Encurtar demais a sobrancelha da sua cliente não é ideal, tá? O ideal é ela bater a pontinha dela, a cauda, o ideal é bater juntinho aqui, ó, com o olho. Isso nós vamos ver na prática, tá ok? O que é afinar de repente? Afinar de repente é você começar com o design da sua sobrancelha e de repente você dá uma arqueada ainda no corpo da sobrancelha da sua cliente. O ideal é você ir limpando, tá? E ir arqueando levemente até chegar no ponto alto. O ponto alto arqueou. Você não pode arquear a sobrancelha da sua cliente no meio do corpo da sobrancelha. Ela tem que ser arqueada chegando lá no ponto alto para depois descer para a cauda, tá? Então isso é afinar de repente que não pode acontecer. Vamos falar
falar um pouquinho sobre tintura e rena. Tintura versus rena. O que é tintura? Tintura é um cremezinho que é próprio para pigmentar o pelo da sobrancelha, tá? Então, já que a tintura de sobrancelha, tá, gente? Já que a tintura pigmenta o pelo da sobrancelha, é o que fica mais natural, tá? A tintura não vai pigmentar a pele, vai pigmentar apenas o pelo da sobrancelha. Já a rena, além de pigmentar o pelo, ela pigmenta também a pele. A rena é para clientes que gostam de uma sobrancelha mais marcada. Se a sua cliente gosta de uma sobrancelha mais natural, use a tintura. Agora, se a sua cliente gosta de uma sobrancelha mais marcada, use a rena, tá ok? Concernente a retoques, a tintura, você vai fazer o retoque da sobrancelha da sua cliente de 30 em 30 dias. Pode ser que ela dure menos, por conta da pele da sua cliente ser oleosa. Então, a pele libera óleo que passa para o pelo, que vai soltando aquele pigmento com mais facilidade, tá? Mas a média é fazer o retoque de 30 em 30 dias. Já a rena, o retoque é de 7 em 7. Porém, em peles oleosas vai ficar menos tempo. Quando eu usava a rena, ela durava em mim apenas 3 dias. Chegava no quarto dia já não tinha nada, tá bom? E hoje eu uso a micropigmentação, que eu vou falar pra vocês em outro curso, tá bom? Vou explicar o que é a micropigmentação pra vocês, que é maravilhoso, que eu passo a mão e não sai nada, tá? E eu vou falar pra vocês em outro vídeo. Então, tintura pigmenta o pelo e a rena pigmenta o pelo e a pele, tá bom? A tintura você vai fazer o retoque de 30 em 30 dias e a rena você vai fazer de 7 em 7, porém, explicando para sua cliente, se ela tiver uma pele oleosa, ela vai ter que voltar com menos dias, ok? Vou falar para vocês do método de modelagem, como que eu faço a limpeza na pinça e na linha egípcia, tá bom? Vou mostrar para vocês isso na prática. Vamos agora, então, enfim, para os 5 passos para uma sobrancelha simétrica. Vamos, então, para o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Marcar o comprimento das sobrancelhas. Vamos marcar uma linha no centro do nariz da nossa cliente. Vamos marcar outra linha na abinha. Vamos elevar lá em cima para o início da sobrancelha. E vamos marcar uma no cantinho do olho, que é o final da sobrancelha. Ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é marcar a largura do início da sobrancelha. Vamos marcar a largura do início, ok? Terceiro passo é marcar a altura da sobrancelha. O que é a altura da sobrancelha? É o ponto alto, tá? É onde ela vai arquear um pouco. Isso é a altura da sobrancelha. O quarto passo é marcar toda a parte superior da sobrancelha, início e ponto alto e cauda, finalzinho da sobrancelha, tá? Então esse é o quarto passo. Quinto e último passo é marcar toda a parte inferior. Mesma coisa que a gente fez em cima, a gente faz embaixo. Do início até o ponto alto, na parte de baixo, né? Do ponto alto até o final. Esse é o quinto passo, ok? Então agora vamos pra prática. Eu espero vocês lá. Bom, pessoal, vamos para a prática agora e eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Um pedacinho de linha, tá? Linha de costura mesmo, tá? Apenas um pedacinho de linha. Opa, aqui. Uso o lápis dermatográfico ou batom. O lápis dermatográfico você encontra em qualquer papelaria. Já o batom é o batom de raiz. O que é o batom de raiz? Batom de raiz é o que algumas pessoas, né, que tem um cabelinho branco, pinta a raiz. E por que tem que ser ele? Porque ele é seco. O batom normal, ele tem aquela oleosidade e vai acabar manchando na hora da marcação, entendeu? Então, por esse motivo, a gente usa o batom de raiz, tá? Esse é o nome do batom. Esse batom aqui você encontra em lojas de cosméticos, lojas que vendem coisas para cabelo, vende shampoo, essas coisas, tá? Então você vai encontrar esse batom nessas lojas. Até em farmácias também você encontra esse batom,
tá? Hoje eu vou usar o dermatográfico, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego a linha, pego esse dedinho aqui, boto aqui, ó, na linha e sujo o batom. Ó, perdão, sujo o batom não, sujo a linha. Vamos sujar a linha. Ó. Dessa forma. Ela fica pretinha. E o que tá aqui na linha vai passar pro rosto dela, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para os 5 passos para uma sobrancelha simétrica. Primeiro passo é marcar o comprimento das sobrancelhas. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai fazer uma linhazinha aqui no centro do nariz da nossa cliente, bem no meiozinho. Marquei. Vou sujar um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Mas na mesma direção, ó. Só desci mais um pouco a linha. Tá retinho. Vamos pegar da abinha do nariz dela aqui, ó. E vamos elevar até lá em cima e puxar. Vou descer um pouquinho também aqui, na mesma direção. Mesma coisa do outro lado. Abinha do nariz, elevo até lá em cima. Vou descer um pouquinho aqui. Então, fizemos 3 linhazinhas aqui. Uma no centro, uma na abinha de cá do nariz, elevei a linha até lá em cima. E uma na abinha de lá, elevei a linha até lá em cima, tá? Agora, vamos pegar do cantinho do nariz dela, cantinho do olho, e puxar a linha lá em cima. Do outro lado a mesma coisa. Cantinho do nariz, cantinho do olho. Vamos elevar a linha lá em cima. Então, o primeiro passo, a gente consegue ver o comprimento da sobrancelha. O início e o final. O início e o final. Com essa linha no centro do nariz, ok? Segundo passo é marcar a largura do início da sobrancelha. Bem aqui no iniciozinho mesmo, tá? Ó, só pra a gente ver qual que vai ser a largura dessa sobrancelha. Largura do início da sobrancelha dela. É apenas essa marcação aí, segundo passo. No terceiro passo, nós vamos marcar a altura da sobrancelha. O que é a altura? É o ponto alto da sobrancelha da nossa cliente. Uma marcaçãozinha aqui mais acima, a gente pega o ponto alto da nossa cliente. Esse é o terceiro passo. Quarto passo é marcar toda a parte superior da sobrancelha da nossa cliente. Como que a gente faz essa marcação da parte superior? Pegamos aqui do início da sobrancelha dela. Legal, gente, que você pode puxar a pele da cliente, tá? Pra a linha ficar mais reta possível. Então, eu vou pegar aqui, ó, do início da sobrancelha dela, travei a linha, puxei e vou elevar para encontrar com a linha do terceiro passo, que é a linha do ponto alto. Puxei. Essa é a parte superior. Ainda na parte superior, vamos pegar aqui, ó, podemos pegar como referência o tragus dela, o tragus da orelha dela. Vamos pegar aqui, ó, da pontinha do tragus, vamos elevar, ó, lá em cima.
puxei. Aqui já temos um encontro de duas linhas, já marcamos um ponto aqui, que é o ponto alto da sobrancelha da nossa cliente. Fiz de um lado, faço do outro a mesma coisa. Vou pegar do início da sobrancelha dela aqui, travei a linha, vou encontrar com a linha do terceiro passo, que é a linha do ponto alto, puxei, marquei a parte superior. Pego tragos dela, pego não, gente, não pego tragos da cliente não, só pego como referência. Tragos da orelha, elevo a linha lá em cima e vou marcar outro ponto aqui em cima, ó. Puxei a linha, marquei um ponto aqui, que é do ponto alto, encontro de duas linhas, e marquei o X aqui. Bateu aqui, é sinal que a sobrancelha tá indo bem, tá ficando certinha. O quinto passo é marcar toda a parte inferior da sobrancelha. Do início da sobrancelha, agora na parte de baixo. Vou pegar aqui, ó, travei a linha aqui com o meu dedo, travei a linha, puxei para esticar a pele e vou encontrar com a linha do terceiro passo, que é a linha do ponto alto. Bem aqui, ó, no cantinho dela, quase no final da linha do terceiro passo, eu encontro com ela e puxo a linha. Tem uma borradinha aqui, mas tá bom. No finalzinho da sobrancelha, encontramos, temos aqui o encontro de duas linhas, tá? Então eu pego no biquinho aqui desse encontro, pego aqui, travo a linha aqui com o dedo, nesse encontro, tá? Vamos travar a linha aqui e vamos elevar, vamos marcar mais um ponto aqui, tá? Vamos elevar lá em cima. Vamos marcar o encontro de duas linhas aqui, ó. Vamos elevar lá em cima e vamos marcar mais um ponto aqui em cima, ó. Como bate certinho. Puxei a linha. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar o início da sobrancelha dela, na parte de baixo, estiquei a pele, puxei. Vou encontrar com a linha do terceiro passo, que é a linha do ponto alto, bem no finalzinho dela, encontro com ela, puxo e marco a parte de baixo. Temos aqui, ó, o encontro de duas linhas, pego nesse cantinho aqui, ó, travo com o dedo bem na pontinha, bem no encontro mesmo dessas duas linhas, puxo, elevo a linha lá pra cima. E venho marcar mais um ponto aqui, ó. Aqui no meio. Puxei. Esses são os 5 passos. Aí, vocês conseguem perceber que temos o encontro de linhas aqui, ó. Bate aqui no centro, bate aqui no centro. Vou só enfatizar aqui pra vocês conseguirem ver o modelo da sobrancelha dela. Vamos puxar aqui, ó, esticar a pele, tá? E eu vou apenas enfatizar para vocês aqui como que ficou o formato, o desenho da sobrancelha dela. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra mostrar a limpeza na pinça e na linha, tá? Uma pinça, tá? E uma escovinha. Vou pentear o pelinho da cliente pra cima, pra eu conseguir ver todos os pelos que estão fora da linha que a gente fez, tá? Tudo que tiver fora do desenho eu vou tirar. Tem que tirar? Não tirar não, então esse aí foi o meu vídeo.
tudo que tá fora do desenho a gente tira. Só um pouquinho. Então, outro lado, e já vou mostrar pra vocês como que eu faço na linha, tá? Outro lado tem menos ainda pra tirar. Se o pelinho daqui, do início da sobrancelha, ou do final estiver muito grande e estiver saindo do desenho, você com uma tesourinha própria para a sobrancelha, você pode cortar a pontinha, tá? Com uma tesourinha, você consegue cortar só a pontinha mesmo do que tá fora do desenho que você fez, tá? O início da sobrancelha dela tá... Deixa eu escovar aqui. Tem só uns pelinhos aqui bem pontinhos só, pra ficar bem dentro do desenho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza na linha. Qual linha, Joyce? Linha normal, gente. Linhazinha. Não vai comprar chilena não, tá? Por favor. Linha de algodão, tá bom? Ó, corta um pedacinho da linha. Cortei. Vou amarrar as pontas. Difícil ficar a luva. Amarrei as pontas. Ó, amarrei. Olha, gente, o pedacinho da linha. A parte onde eu amarrei as pontas, ó, tá vendo aqui o nozinho? Eu travo ele aqui no meu dedo, tá? Pego a outra parte e enrosco pra dentro. Quantas vezes? Ah, conto umas 8 vezes aí pra dentro, ou então até você ver que essa parte aqui, ó, pegou, já. Fico uma mãozinha aqui dentro e outra mãozinha aqui fora, ó. Deu pra ver? Então, ó. É uma tesourinha, tá, gente? Uma mão abre e a outra fecha. Uma mão abre e a outra fecha. Ó. Vou mostrar assim pra ver se fica melhor. Uma mão abre e a outra fecha. Abre, fecha. A parte que tá aberta é onde que vai cortar, retirar os pelinhos da cliente, tá? Ó, essa parte aqui que vai tirar. Essa parte que tá aberta, essa tá fechada. Eu abro essa e corto os pelinhos. Vou virar mais um pouquinho aqui. Ó, a parte aberta é essa daqui. Então, eu vou posicionar a parte aberta aqui. E abro essa pra cortar os pelinhos, tá? Do outro lado. Ela tem um pouquinho pelinho, tá? Um pouquinho a penugem, né? Essa parte aqui agora eu vou abrir, ó. Posicionei a parte aberta, essa aqui tá fechada e eu abro essa pra cortar. Aqui a mesma coisa, ó. Essa aqui tá aberta, essa aqui tá fechada e eu abro a pra cortar. Olha que linda ficou. Levemente arqueada, tá? Vamos ter que preencher essa partezinha aqui, ó, do ponto alto. Vamos agora passar uma rena pra vocês verem como que ela vai ficar no final de tudo isso. Então eu vou fazer a demonstração pra vocês
da aplicação da rena, tá? Eu uso um microbrush. Microbrush é aquele cotonete com a pontinha fininha, tá? Aqui tá a minha rena. Botei no anelzinho aqui no meu dedo. Então eu pego uma quantidade e vou aplicando dentro do desenho, sem deixar passar da linha. A linha que a gente marcou, tá bom? Então é dentro desse caixotinho aqui, ó, que a gente fez, sem deixar passar. Se passar um pouquinho, depois a gente vem e limpa. Fazer agora a retirada da rena, tá? Com um algodãozinho. Vou umedecer o algodão com aguinha mesmo, tá? E vou retirar a rena da nossa cliente. Pessoal, eu tirei bastante, esfreguei, né, o algodão, passei com bastante firmeza, porque ela é bem clarinha, tá? E nem deixei a rena agir muito tempo, porque se a rena age muito tempo na pele dela, que é branquinha, vai ficar muito escuro, vai ficar desigual pra cor, como ela é bem clarinha, né, vai ficar desigual a cor da sobrancelha com a cor do fio do cabelo dela, tá? Então, por esse motivo, a gente não deixa agir muito tempo, tá? Pra não ficar muito marcada, muito forte. O ideal é deixar o mais natural possível, tá bom? Então, esse é o resultado, tá? Do nosso mapeamento, do nosso design da nossa cliente. Pessoal, o tempo de ação da rena varia de 10 a 20 minutos, tá? No caso da nossa cliente aqui, como ela tem a pele bem clarinha, eu tirei com menos de 10 minutos até, tá? Porque para não ficar muito forte, tá? A sobrancelha dela. Então, se você quer uma sobrancelha menos marcada, no caso dela que ela é bem branquinha, então se você quer uma sobrancelha menos marcada, você deixa menos tempo, tá bom? Se você quer uma sobrancelha mais marcada, você deixa ela agir por mais tempo. Pode chegar até 15, 20 minutos até a rena secar. Ela seca na pele da cliente, tá? Então, se você quer mais clara, você tira com menos tempo. Se você quer mais escura, você deixa ela agir por mais tempo, chegando de 15 até 20 minutos, ok? Pessoal, não espere gravar todos os 5 passos para começar a trabalhar. Começa hoje mesmo. Vou disponibilizar o material de apoio aqui embaixo. Com o seu celular, na hora que você estiver fazendo o procedimento, com o seu celular você abre a colinha lá, vai fazendo o procedimento e vai olhando a colinha. Eu mesmo no início fazia isso, porque eu não conseguia decorar os 5 passos. Com o tempo eu consegui, e você também vai conseguir, tá? Então não espera decorar os 5 passos para fazer um trabalho tão perfeito como esse. O material de apoio vai estar aqui, você com o seu celular, você consegue fazer os 5 passos perfeitamente, mesmo usando a colinha, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham realmente gostado do curso. Eu investi muito tempo para desenvolver essa técnica e eu estou dando de graça para vocês, tá? Me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para vocês que vai ter mais cursos e vocês vão estar por dentro de tudo.